Você tem medo? E o que fazer quando se tem medo? E o que será que a Bíblia diz a respeito do medo? Quer saber a resposta dessas e outras perguntas? Então vem comigo. Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar. E se crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta te interessa, você já pode se inscrever no canal. Você pode também curtir, compartilhar e comentar. E o que é medo? Medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário, enquanto pânico é uma crise de ansiedade intensa e repentina. Eu não vou falar aqui daquilo que precisa de tratamento médico, muito embora, como seres tricotômicos que somos, ou seja, que possui alma, corpo e espírito, eu acredito que tudo isso deve ser tratado em conjunto. No que diz respeito ao nosso corpo, é preciso tomar cuidado com aquilo que você coloca para dentro. Tudo isso interfere na sua saúde mental. Além disso, é preciso cuidar das nossas emoções, nos conhecendo e identificando aquilo que nos faz mal. Eu não sou de forma alguma contrária a psicólogos e psiquiatras, porque são pessoas que estudaram e são capacitados tanto a nos fazer identificar as nossas emoções, como nos tratar na parte medicamentosa quando se faz necessário. Porque existe um momento em que o corpo adoece e que é preciso medicamentos. Isso é semelhante quando se quebra uma perna. Porque quando você quebra uma perna, você não vai simplesmente passar um bálsamo, é preciso engessá-la. Mas você não pode ficar com gesso a vida toda. Mas você pode estar se perguntando, o que vem em primeiro lugar? E baseado na palavra de Deus, vou te falar aquilo que vem em primeiro lugar. Em Mateus 6,33 diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu pergunto para você, o reino de Deus, ele é de que âmbito? O reino de Deus é de âmbito espiritual, assim como Deus é espírito. Então, o que vem em primeiro lugar? O que vem em primeiro lugar é o espírito. No momento em que seu espírito busca conexão com Deus através da palavra dele, ele vai conduzir você em todas as áreas da sua vida. Então, eu estou sempre perguntando a Deus acerca do meu corpo físico. E eu sei que é isso que Deus quer que nós façamos. E da mesma forma, em relação às nossas emoções. Quantas vezes eu pedi a Deus a capacidade de perdoar quem não estava conseguindo perdoar. E muitas vezes eu me vi superando situações que do ponto de vista humano é difícil de conseguir, sabe? É isso que Deus faz conosco. E da mesma forma que Ele faz comigo, eu sei que Ele pode fazer com você. Basta que você creia e basta que você peça. Então é assim que o seu espiritual se sobrepõe ao seu físico e ao seu emocional. É quando você traz Deus para esse negócio. E nós estamos falando aqui especificamente acerca do medo. E eu quero falar para você aquilo que a Bíblia fala acerca do medo. E a primeira passagem que quero abordar para você está escrita em Jó 3:25. Aquilo que temo me sobrevém, e aquilo que receio me acontece. Então preste atenção naquilo que a Bíblia está falando para você. Que o medo, ele é fé negativa. Quantas vezes a gente tem medo de determinadas coisas e essa coisa acaba acontecendo? Outro dia eu estava vendo nas redes sociais uma senhora que tinha medo de ter câncer. E todas as vezes que ela passava em frente ao hospital do câncer, ela sentia medo de ter câncer. E eu não preciso dizer que, eventualmente, ela acabou descobrindo um câncer nela. Algumas pessoas podem dizer que ela simplesmente intuiu aquilo que ia acontecer com ela. Mas eu afirmo, baseado na palavra de Deus, que o medo é uma fé negativa e que ele consegue atrair as coisas ruins que você tem medo. A segunda passagem que quero abordar com você está em 2 Timóteo 1,7, que diz assim, o Senhor não nos tem dado espírito de temor, mas de força, de poder e de moderação. E o que nós entendemos acerca dessa passagem? Que o temor, que é sinônimo do medo, é um espírito. E como espírito, ele deve ser tratado. Então, o que nós devemos fazer quando tivermos medo? Eu quero dar para você 3 dicas acerca disso. Primeira coisa, confesse para Deus o seu medo. Nós temos uma tendência muito grande de evitar aquilo que nós temos medo. Nós não queremos falar e não queremos nem pensar acerca do assunto. Eu lembro de uma situação que eu tinha muito medo que acontecesse comigo. Até que um dia eu senti o Espírito Santo falando para mim, Kátia, traz a luz. E o que eu fiz? Eu confessei a Deus o meu medo.
No momento que eu expus, eu trouxe à luz, eu deixei aquilo na conta de Deus, ele passou a lidar com isso. E hoje em dia eu não tenho medo mais disso. Eu posso pensar acerca do assunto, imediatamente quando eu penso, eu sobreponho esse pensamento com o pensamento de que Deus está no controle da minha vida. Ele sabe o que é melhor para mim. E eu confio que Ele vai fazer o melhor para a minha vida. E assim que Deus quer que você faça, confesse o seu medo. Identifique aquilo que você tem medo e coloque para Deus. Abra para Ele coisa a coisa. No momento que você traz a coisa à luz, você tira ela do domínio das trevas. A segunda coisa que eu quero dizer para você acerca do medo é: repreenda o medo. Se o medo é um espírito, como a Bíblia diz, então ele pode ser repreendido, como a Bíblia diz. Em Mateus 10:1, mostra Jesus nos dando autoridade acerca dos espíritos. Talvez você não se sinta confiante em Deus para fazer isso, mas eu vou te contar um segredo. Quanto mais obediente você for em relação à palavra de Deus, mais confiança no mundo espiritual você tem. Mas se do seu ponto de vista você obedece e mesmo assim você não se sente confiante para fazer isso, comece a perguntar a Deus o porquê. O que ele consegue identificar que você não consegue identificar, que precisa ser removido ou modificado na sua vida. E o Espírito Santo fala conosco. Basta apenas que nós fiquemos atentos. E por último, eu quero falar para você. Confesse a palavra. Toda vez que o medo aparecer, procure um versículo que você possa se apoiar. Eu particularmente uso Isaías 41:10, que diz assim: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Use a palavra de Deus como alicerce da sua vida. Como Jesus falou que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. E aquilo que ele diz está na palavra de Deus. E finalmente eu digo para você aquilo que Paulo disse para Timóteo: medita nessas coisas e se ocupe delas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.